cursos que eu fiz. E aí, o que aconteceu? Isso aí. Assim que eu acordo todos os dias a partir de agora. Saudades de quando a gente era livre, de quando a gente podia viver em paz. Isso foi muito importante pra mim. Agora já era. Oi, gente! Resolvi brigar com a obra aqui do lado da minha casa e fazer um vídeo pra vocês, mesmo com esses barulhos de fundo, tá bom? Espero que vocês não se importem e que o conteúdo seja mais importante, mais alto do que a britadeira que está a poucos metros de mim. Bom, o vídeo de hoje não é sobre britadeira, o vídeo de hoje é sobre os cursos que eu fiz, então eu queria bater esse papo com vocês porque é uma pergunta que eu recebo muito. Alguns dias eu pedi lá no meu Instagram para que vocês mandassem algumas dicas de vídeos, coisas que vocês queriam saber sobre mim e queriam que eu falasse aqui no YouTube. E aí, chegou muita gente perguntando sobre os cursos que eu fiz, sobre onde eu estudei, sobre tudo que eu já acabei fazendo para chegar aqui onde eu tô hoje. E aí é o óbvio, eu estudei. Não sei se eu estudei muito, acho que não. Muita gente estudou muito mais do que eu, mas eu sempre quis estudar bastante, sempre quis fazer coisas que eu gostava e coisas que eu achava que iam me agregar bastante. Então eu usei uma estratégia ali de fazer alguns cursos mais específicos e alguns cursos que teoricamente não eram diretamente relacionados àquilo que eu fazia. Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, ainda moleque, adolescente, foi o curso de inglês básico. Minha mãe, coitada, não tinha grana para pagar um curso de inglês nas melhores escolas para mim, eu estudava em escola pública e tal, então apareceu uma oportunidade de uma escolinha pequenininha lá em Santos, que fez um preço bem razoável para alunos de escolas públicas e tal. Meu irmão ajudou minha mãe a pagar uma época e tal, e eu consegui fazer o meu inglês, consegui uma base bastante boa, razoável ali de inglês, e entrei na faculdade já sabendo ali do básico para o intermediário ali de inglês. Isso me ajudou muito no meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi num supermercadinho que atendia muita gente gringa e tal, então eu era o cara que atendia quando o dono não estava lá. Eu, que era empacotador, na época era quem atendia os clientes gringos que queriam comprar umas bebidas específicas, enfim. Entrei na faculdade, consegui um financiamento estudantil para entrar na faculdade, sempre quis fazer jornalismo, entrei no jornalismo. Durante a faculdade, eu consegui estudar muito pouco, porque eu trabalhava o dia inteiro e depois ia para a faculdade, então foi uma fase bem difícil, assim. O único estudo mesmo que eu tive foi o estudo de fato da faculdade, que já era bastante pesado. Depois que eu me formei, eu passei a fazer vários cursos rápidos, então eu fiz alguns cursos de economia, por exemplo, no IBMEC, cursos específicos para jornalista, fiz alguns cursos de roteiro e coisas do tipo. Aí eu morei em vários lugares, tive passagens rápidas por várias cidades, conforme eu fui crescendo na carreira, até que eu me estabilizei de uma certa forma em Brasília. E ali em Brasília eu voltei a fazer inglês na Casa Thomas Jefferson, que era um lugar bastante bom lá, que já era relativamente caro até, assim, mas era um inglês de uma qualidade muito alta. Eu voltei a fazer inglês lá e ali eu consolidei realmente o idioma. Ainda em Brasília eu fiz outros cursos de economia, aprendi muito sobre política lá também, muito na prática, muito em cursos de curta duração. E aí em 2011 eu voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo eu estava decidido a beber de outras fontes para melhorar um pouco os meus roteiros, melhorar o meu trabalho de maneira geral, para conseguir aprender a contar histórias de maneiras diferentes, que era o que eu queria. Eu já vinha tentando fazer, mas achava que eu precisava realmente estudar para isso. E eu decidi ir para o cinema. Foi aí que em 2013 eu fiz o meu primeiro curso fora do Brasil. Eu fiz direção de ficção na New York Film Academy. Fiz um curso super intensivo de um mês, foram 4 semanas, pau na máquina, que eles chamavam de hands-on, que era um curso realmente você colocava a mão mesmo ali o tempo todo, já gravava. Eu fiz, pra vocês terem noção, 3 filmes curtos em um mês.
Então, realmente era bastante coisa, bastante intenso. Isso abriu muito os meus horizontes, porque esse curso da New York Film Academy é um curso voltado para um cinema mais americano, mais quase hollywoodiano, então aquela coisa, os equipamentos bacanas e tal, e aquele jeito mais americano de fazer cinema que é muito bacana. Logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz um curso de edição de vídeo, porque eu queria aprender a mexer nos softwares de edição para, enfim, fazer os meus próprios vídeos em casa. Eu já tinha câmera, já estava começando ali a pensar em abrir a produtora e tudo mais. Aí eu resolvi fazer esse curso de edição de imagens, fiz numa escola super conceituada aqui em São Paulo também, e foi muito bacana, eu aprendi a editar. Não sou um grande editor, mas tenho uma noção bem interessante. Fiz alguns cursos de operação de câmera mesmo nessa época também, mas coisas pela internet mais rápidas. Eu tinha uma certa dificuldade quando eu era repórter em conseguir fazer cursos, porque eu não tinha horário fixo, então isso atrapalhava muito. Às vezes eu me inscrevia num curso, mas não conseguia fazer porque os horários não batiam, enfim. Eu passei por uma fase difícil assim de estudos. Mas aí o que eu fazia? Eu focava sempre nas minhas férias. Foi aí que em 2015 eu resolvi fazer um outro curso intensivo de cinema, só que dessa vez em Cuba, na Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, ICTV. Para quem não sabe, é uma das melhores escolas de cinema do mundo, fica pertinho de Havana, e ali foi mais quase um mês também ultra intensivo, aula até de noitaço assim, só que dessa vez sobre documentários. Então eu me formei ali em direção de documentários, rodei um documentário muito bacana em Cuba, sobre uma perfumaria artesanal de Havana Vieja, bem no centrão ali mesmo de Havana. E ali eu aprendi sobre um outro tipo de cinema, um cinema muito mais de linguagem do que de equipamento, porque imagina, Cuba, você não tem grandes câmeras, você não tem grandes infraestruturas, então o foco lá é sempre no roteiro, na história que você vai contar, em como você vai contar, e isso era algo que eu queria muito também. Então foi um curso que me ajudou demais a expandir esses horizontes e contar as histórias no jornalismo de uma maneira mais única, que era justamente o que eu estava buscando. Contar histórias e melhorar minha comunicação de maneira geral. Fiz alguns cursos específicos sobre redes sociais, sobre YouTube, fiz uma imersão de um fim de semana só sobre Instagram, enfim, várias coisas específicas relacionadas a essa área de comunicação mais moderna. Aí em 2019 veio a proposta para ir para a CNN, para criar o Live do zero, na inauguração da emissora. Fui junto com a Mari e resolvi colocar em prática ali uma vontade que eu já tinha há muito tempo, que era estudar relações internacionais. Eu sempre quis ser correspondente internacional, eu acho que eu estava num caminho que isso poderia acontecer, acabou vindo a CNN, virei âncora e falei, bom, posso estudar RI, né, que é como a gente chama, então eu me inscrevi no MBA, uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, justamente para aprender mais sobre relações internacionais. Então, você percebe que nem tudo está diretamente conectado, assim, né, vamos dizer, porque relações internacionais me ajuda em discussões que são ligadas mais ao que está acontecendo fora do Brasil, mas é muito também por uma questão pessoal, porque eu gosto do assunto, acho que tenho muito que evoluir nesse assunto, sei muito pouco, então eu resolvi estudar, resolvi aprender um pouco mais sobre isso, e depois eu volto a estudar comunicação de fato. Então, eu acho que não necessariamente a gente sempre precisa só fazer cursos que são diretamente relacionados à nossa área. Acho que em vários momentos a gente pode também tentar correr um pouco para os lados e descobrir... Olha quem tá atrapalhando a gravação. Oi, amor. Tá bom. Também te amo. Beijo. Britadeira, noiva, o que mais ficará entre mim e você nesse vídeo? É aquilo que eu falei para vocês. Não necessariamente a gente precisa só fazer aqueles cursos que são diretamente relacionados àquilo que a gente quer fazer pro resto da vida. Tem um curso que eu tô maluco para fazer, aliás, já deveria ter feito, é que sempre acabo me enrolando, que é um curso de marcenaria. Eu quero aprender a fazer mesa, cadeira, essas coisas todas. Sei lá por quê. Porque eu acho gostoso, acho interessante. Quero fazer um curso de marcenaria e vou fazer um curso de marcenaria. Então, muitas vezes a gente não precisa só necessariamente ficar bitolado, meu Deus, eu trabalho com jornalismo, eu preciso fazer curso de jornalismo. Eu trabalho com vendas, eu preciso fazer curso de vendas. Não necessariamente. Às vezes a gente pode ir um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro e também lembrar daquilo que faz a gente feliz, lembrar daquilo que a gente gosta. E isso é muito importante. Tem vários outros cursinhos, várias outras coisinhas que eu acabei fazendo ao longo dessa caminhada, mas eu acho que esse foi um resumo aí das principais coisas que eu acabei fazendo na minha carreira.
Bom, acho que é isso. Não quero atrapalhar mais a obra aqui do lado. Então, vamos encerrar por hoje. Estudem. Estudem, que isso é sempre muito bom. Eu quero até fazer outras faculdades no futuro. De repente, fazer uma faculdade de gastronomia, quem sabe? Não vamos parar de estudar nunca, gente. Quando a gente parar de estudar, é porque a gente perdeu interesse nas coisas. E isso não pode acontecer. Fechado? Aquele recado de sempre, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar, mandar para todo mundo que você gosta. E vamos continuar batendo aquele papo de sempre. Fechado? Então valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!